Hoje a gente vai falar sobre o profissional dos novos tempos, né? Que a gente fala dessa transformação da era digital, que está trazendo um impacto muito grande, principalmente para a liderança, né? Que tem que ser o porta-voz, tem que ser esse agente de transformação, tem que inspirar a organização num processo de inovação, que às vezes é muito desconhecido, né? E ao mesmo tempo cuidar da gestão do dia a dia, manter os processos garantidos da organização. Exatamente, o profissional ele sai da zona de conforto e vai para a zona de confronto. E essa zona de confronto, por que ela existe? É uma zona onde a gente desconhece muitas coisas. Né? O que está acontecendo? A evolução tecnológica é muito rápida. Essa evolução tecnológica gera novas necessidades nos clientes. Para atender essas necessidades, as empresas estão proliferando cada vez mais soluções e novos produtos e serviços. Né? Justamente esse profissional ele tem que sair da zona de conforto e vai diretamente para a zona de confronto. Né? O que é esse confronto? O confronto com o desconhecido. Né? Esse mundo que está muito rápido, né? A tecnologia que evolui, o produto que mudou, o serviço, o consumidor cada vez mais exigente, né? E os times, talvez mais acostumados com as atividades repetitivas, estáveis, completamente, né? Às vezes até perdidos, precisando se adaptar a esse novo contexto. Então esse profissional ele tem que desenvolver novas habilidades, essas habilidades para atender esse mundo em transformação. E a gente fala das organizações que aprendem e do profissional que aprende, né? O que é uma organização que aprende? Uma organização que não tem aquele plano, né, anual de 5 anos, onde eu sei exatamente o que eu vou fazer, porque a gente não sabe. A gente precisa evoluir nas nossas capacidades de formular boas perguntas, porque as respostas a gente não sabe. Né, são ainda desconhecidas. Então, a organização que aprende, esse líder que aprende, é a que tem a habilidade, a humildade, né, de olhar para trás e falar o que eu aprendi com o que passou, né, com esse ciclo anterior e o que eu vou fazer diferente e melhor para frente. Mas justamente vem a pressão do dia a dia, né, Gigi? Aquele resultado que você tem que entregar, aquela eficiência, né, que no dia a dia é tão cobrada, o curto prazo que precisa acontecer. Né? E como é que a gente faz para cuidar desse curto prazo, para ter a racionalidade, para tomar decisões assertivas para o resultado e ao mesmo tempo ter criatividade, né? Olhar para o futuro, imaginar esse futuro, inovar efetivamente. Né? Os momentos onde a gente vive ali a racionalidade e a emoção, né? A intuição e do outro lado todo o lado concreto, né? Que a gente precisa muitas vezes aplicar no dia a dia. Então, essa ambidestria é uma nova habilidade que todo mundo vai precisar dominar. É isso aí. E aí a gente fala sobre esse olhar de inovação, ele não é sobre tecnologia. Ele está muito mais sobre o seu olhar de mundo, né? Sobre como você pensa, como é que você usa a curiosidade, a criatividade para despertar esse olhar do novo, para se abrir para o medo, porque você vai correr risco, é desconhecido. Então a inovação, esse olhar para o novo mundo, ele está muito na habilidade individual, que é o que a gente estava falando, de despertar e conseguir colocar isso à prova. E a gente sabe o quanto isso é desafiador nas organizações onde tem medo do erro. E para conversar sobre isso, a gente tem uma convidada especial, especialista em personal branding, que é a Suzana Arbex. Bem-vinda, Su. Obrigada. Obrigada, meninas. Bem-vinda. Su, você foi executiva, fez graduação, pós-graduação, estudou antroposofia, cultura organizacional, que mais? Tem várias certificações em personal branding. Como que você conecta, né, toda essa sua história de lifelong learning com o que você faz hoje? Conta pra gente um pouquinho. Bom, primeiro, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa que assim, teve um plano de 10 anos, eu vou estudar isso, depois aquilo. Não é que isso seja ruim, eu sempre admirei as pessoas que têm esses planos, que conseguem enxergar, mas eu nunca fui assim. As coisas meio que foram acontecendo e aparecia uma oportunidade, eu agarrava, eu gostava de alguma coisa, eu me interessava por um assunto, ia ler, ia estudar, e isso em paralelo com a minha vida profissional. Eu até nem me sentia muito bem, para te falar a verdade, sabe? Porque eu achava que eu tinha que ter, porque quando eu comecei a minha carreira, se falava muito disso, onde você quer estar daqui a 10 anos, você tem que ter um plano. Uma cobrança, né? Uma culpa por porque você a gente já não sabe o que vai ser daqui a um ano. Exato. Pois é, mas era uma cultura, né? Era uma cultura de planejamento de longo prazo, era muito como o mundo corporativo era. E eu sempre fui muito intuitiva e sempre gostei muito de seguir minha intuição e sempre fui muito curiosa. A ponto de, até às vezes, achar que eu estava saindo do meu foco, mas porque eu me interessava por um assunto, eu ia fazer um curso. A minha sócia brinca, fala que eu adoro um cursinho, que eu fico gastando dinheiro com curso, mas é que
no fundo, como é que eu vejo isso hoje? Eu acho que tudo meio que tem um sentido. Hoje, cada curso que eu fiz, cada experiência, cada pessoa que eu conversei, me adicionou alguma coisa e eu nunca sei a hora em que eu vou usar esse repertório. Mas sempre aparece a hora, é uma coisa incrível isso. Por isso que eu aceito tomar café com todo mundo, eu converso com todo mundo, eu acho que não é só curso, né? São as experiências, são as pessoas, são os encontros que você tem. E eu falo isso para a turma mais jovem, eu sou mentora, às vezes eu falo, não recuse nenhum contato. Né? Não seja seletivo, não tenha preconceito, você nunca sabe de onde vem o insight e cada pessoa é um universo, cada experiência é uma oportunidade. Teve coisas que eu fiz na minha vida que às vezes eu achei que eu estava perdendo tempo na minha carreira, que eu me arrependi de ter feito certos movimentos, mas no final, hoje às vezes eu estou atendendo um cliente, eu estou fazendo um projeto, eu vou e pinço alguma coisa daquela experiência. Então eu acho que é menos o plano estruturado e mais a gente ser capaz de olhar que em toda situação, em toda pessoa, todo encontro que a gente tem na vida, tenha essa oportunidade. E tem uma coisa que me intriga muito, e eu sei que intriga vocês mais ainda, porque são especialistas nesse assunto, que é essa história que a gente ouve de que metade dos empregos daqui a 5 anos nem foram criados hoje. Então, acho que dá uma angústia esse tipo de frase que a gente olha para a gente e fala, nossa, mas o que eu vou fazer então? O que eu faço com essa informação? Acho que eu não queria nem saber isso, porque qual a atitude que eu tomo diante de uma incerteza dessa? Mas no fundo acho que é um pouco isso. É menos tentar adivinhar o que vai ser, porque a gente não consegue, e mais a gente cada vez diante de uma oportunidade nova, buscar nos nossos repertórios como é que eu ativo uma experiência que eu tive para ela ser útil hoje. Até porque não é só a gente que não sabe, né? Ninguém sabe. Então a gente vai chegar diante de um novo que ninguém conhece. Ninguém vai te pedir para ter uma experiência em algo que não existia. Mas o que o mundo, o mercado e as situações vão te pedir é como é que você usa aquilo que você viveu e traduz para uma situação nova. Eu acho que esses são os paralelos que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. E isso que nos faz únicos, né? Porque aí você consegue colocar o seu tempero, que é o seu olhar de diversas experiências, para entregar o seu produto de uma forma diferente. Conta um pouquinho mais como é que surgiu essa história do personal branding, né? Dessa história de marqueteira. E de onde surgiu o Betafly, que é o nome, né, dessa empresa. É verdade, essa história ela é engraçada. A Betafly, o nome Betafly foi um nome que a gente buscou muito, a gente não conseguia chegar num nome para a nossa consultoria. Eu tenho uma sócia, a Juliana Tranquilini, e a gente tem uma crença que está muito ligada a isso que a gente acabou de falar, de que a gente não está pronto, né? Você brincou que eu sou marqueteira, vocês também são, e vocês sabem que quando a gente faz uma marca de um produto, às vezes essa marca ela dura por um tempo do jeito que ela é antes dela ser modificada. Mas a gente, como ser humano, não é assim, né? A gente está todo dia um pouquinho diferente. Em obras. Em obra eterna, exatamente. Estamos em obras para melhor servi-lo, né? É o meu lema em personal branding. Então, acho que isso é uma crença que a gente tinha mesmo, que se você como ser humano tem essa oportunidade, nem todo mundo usa, mas você tem a oportunidade de hoje estar melhor do que ontem, amanhã está melhor do que hoje. Então isso é o viver em beta. Por isso que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes. Mas tem o complemento do Fly, que é o seguinte, tem muita gente que acha que por não estar pronto, não vai para a arena, não se joga, não aproveita as oportunidades e se esconde atrás de... Não, quando eu fizer mais um curso, não, depois que eu tiver mais tempo de experiência... E principalmente mulher, né? Se julga demais nesse sentido. Principalmente com a síndrome do impostor e toda essa coisa. Então, a coisa do Fly vem assim, você nunca vai estar pronto. A hora de voar é sempre agora, a hora de começar, de ir para o jogo, é agora. Até porque é na arena da vida real que você se desenvolve mais ainda. Mas a gente não chegava nesse nome, e aí é muito engraçado porque a minha sócia foi com o marido fazer um retiro no Pantanal, e o monge, quando ela contou a história lá pro monge, o monge saiu com essa história de Betafly. Sério? É muito bom, né? Que máximo! E aí vamos ficou. No monge lá, fazer os projetos de name. Vamos, mas não pro de vocês, porque o nome de vocês é incrível. O nome de vocês tá ótimo, essa coisa da ambidestria, que é o que a gente falava, é incrível, né? Isso que vocês trazem. Mas o personal branding surgiu
quando essa minha sócia se mudou para os Estados Unidos. Lá conheceu um mercado super desenvolvido de marca pessoal. Faz uns 3, 4 anos. A gente falava pouquíssimo disso no Brasil e ela viu lá uma super oportunidade e a gente achou que o tema era contemporâneo. A gente achou que com o maior protagonismo dos indivíduos, era natural o protagonismo dos profissionais. Porque estava demorando até a chegar, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu trabalhei na Natura, a marca Natura era muito mais importante que a marca Suzana Arbex. Tanto que muita gente até fica deprimido quando perde esse sobrenome. Mas a gente vem vendo um crescente de protagonismo das pessoas. Começou no empoderamento do consumidor, passou pelo seu empoderamento como mídia, de produzir conteúdo. Hoje a gente vive esse empoderamento na relação com as marcas empresariais, mas no mundo de uma maneira geral, até pela fluidez, né? Um dia você é executiva, no outro você é empreendedora, no outro você monta uma startup, vende, trabalha por job. Então, como é que você conta essa história, né? Como é que é essa sua narrativa? Então, foi isso e a gente decidiu apostar. Muito bom. E outra, né, Su, hoje não existe mais essa divisão, né? Da Suzana da Natura com a Suzana que está em casa. As redes sociais abriram todo um universo onde você compartilha tanta coisa da sua vida muitas vezes, né? E isso acaba sendo a sua imagem pessoal. Quer dizer, como que o profissional pode cuidar também, né, dessa pessoa que ele é, da forma autêntica, verdadeira, transparente, né, que tem que ser, na medida do possível, nas redes sociais, né? Que sempre existe ali alguma coisa. Mas como que ele pode cuidar dessa imagem? Porque ela pode interferir na imagem do profissional que está lá exercendo o papel X na empresa Y, né? Ou seja, como que ele cuida disso? Quais são os desafios, os riscos? E por outro lado, como que ele pode também fortalecer a imagem da empresa, de certa forma, né? Trabalhando o seu branding pessoal. Conta um pouquinho da sua experiência sobre isso. Esse tema é quente. Esse é um assunto que as pessoas perguntam muito pra gente. De fato, hoje a gente tem uma situação de uma grande vitrine onde a gente está muito exposto ou exposta. E eu sempre digo que vida pessoal não é vida íntima. A gente escolhe aquilo que a gente quer colocar para o mundo de acordo com como a gente quer ser percebida, né? Marca, no fundo, é isso. Sempre foi que a rede social é um grande megafone para a nossa marca, mas sempre foi, né? Ninguém ia trabalhar de pijama, né? Você já tinha uma diferença que hoje a gente deixa isso mais visível. A escolha do que você vai mostrar é que era um pouco... a gente brinca, modo Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. Agora é mais consciente, né? Agora é mais consciente, exatamente. Até porque, justamente por causa desse protagonismo que eu vinha falando, tem muitas pessoas agregando bons atributos para as marcas das empresas onde eles trabalham. Você começa a ver empresas que buscam aquele executivo porque ele traz já valores, já traz atributos, ele já traz uma visão, por exemplo, de sustentabilidade, uma visão de diversidade, que é o contrário dessa hierarquia que a gente sempre viveu. Então eu acredito muito numa simbiose, eu acredito muito num ganha-ganha. Eu acho que ninguém hoje em dia entra numa empresa para passar a vida inteira, mas você entra para viver um tempo e que esse tempo seja, brinco, igual o Vinícius, infinito quanto dure. Enquanto você estiver nesse momento de convivência, que seja muito bom para os dois, que você como pessoa agregue para a marca e a marca agregue para a sua história. E quando você se separar, exatamente igual um casal. É muito feio quando ficam falando mal, né? É legal você honrar aquele período da tua história, para você dar um passo adiante. Verdade. Fora que influencia também na contratação, né? Quer dizer, a marca empregadora também pode ser impactada, de falar, eu quero trabalhar com aquele profissional também. Essa empresa, a partir desse profissional, reflete os meus valores. Então, é muito interessante, né? E isso está muito casado com o próprio desafio das marcas dos novos tempos, né? Porque a gente fala que não adianta você colocar um comercial de 30 segundos falando que você é o máximo, porque isso já não cola mais já há algum tempo e a pandemia só acelerou esse processo, né? As marcas são feitas de pessoas que acreditam nela, né? Então, por isso que essa conexão entre pessoal e físico e jurídico já não tem mais como, né? Então, a gente fala dessa era extremamente transparente, onde você tem que, né, as pessoas, se você vai ter uma oferta de emprego, você vai procurar no Love Monday, você vai procurar as pessoas no LinkedIn que estão falando sobre aquela empresa, você vai ver a repercussão dela internamente, se ela honra os compromissos, se ela é uma empresa ética, enfim. Então, isso se mistura demais também com o próprio processo de reposicionamento das marcas no novo tempo.
E aí a gente abriu falando um pouquinho das habilidades desse profissional do futuro, né? Que a gente fala muito dessa curiosidade, do protagonismo, da proatividade, de você vencer o seu medo, de você arriscar mais, de você buscar esses territórios incertos, porque a gente não sabe o que vai vir. Isso demanda uma nova postura desse profissional dentro da organização, né? Então, e muitas vezes as pessoas querem fazer a mudança, querem fazer esse posicionamento de intraempreendedorismo, né, de vender as suas ideias internamente, e tem muita dificuldade. E aí que se mescla um pouquinho nesse processo de personal branding. Como que eu posso expressar melhor a minha imagem para vender melhor as minhas ideias? Olha, primeiro eu já adorei a pergunta, porque quando as pessoas me falam, eu não sei me vender, eu falei, nossa, ainda bem, porque nem eu. Porque eu não estou à venda, o que está vendo é o meu trabalho. O que está vendo são as minhas ideias, é isso que eu vendo. Então, acho que esse é o primeiro conceito. Mas uma coisa que a gente vem falando bastante recentemente é o tema da presença executiva. Que é assim, não basta você ter uma boa ideia, uma ideia interessante, uma ideia que vai agregar valor. Você carrega esta mensagem. Como é que você se apresenta e qual é a sua presença a ponto de ser capaz de influenciar as pessoas? E inspirar, né, Su? Inspirar e influenciar, exatamente, Lilian, perfeito. Quando eu falo de ter uma presença, eu estou falando do oposto de ausência, né? É o contrário. O que é estar presente? Um líder presente, um executivo que tem presença, é um líder que é percebido, que consegue deixar um impacto positivo, que consegue articular bem as suas ideias, que consegue ser ouvido, e a capacidade de influenciar ela é um conjunto de soft skills. Não é à toa que hoje a gente fala tanto nessa questão dos soft skills. Está em ser capaz de dar notícia ruim de uma maneira objetiva, de uma maneira também acolhedora, porque a gente já sabe que é melhor notícia ruim do que não ter notícia nenhuma, mas muitas vezes a falta da presença do executivo vem da dificuldade de lidar com alguns soft skills, e aí ele acaba às vezes se retraindo. Então, influenciar vem de um conjunto de aspectos que está ligado à presença executiva do lado do executivo. É claro que tem ambientes que são mais ou menos férteis para esse tipo de ideia. Então, tem pessoas que conseguem impactar, influenciar os ambientes, mas tem ambientes que são, de fato, absolutamente estéreis, e aí milagre você acaba, às vezes, não conseguindo fazer. Então, também tem uma sensibilidade da pessoa, né? Onde é que eu estou acoplando a minha marca pessoal? Né? Qual é a plataforma com a qual eu estou me conectando? Tem um potencial de ser transformado? Porque às vezes é a hora realmente de você mudar, não sem antes tentar, não sem antes influenciar, não sem antes ter certeza de que você ativou todas essas habilidades. E aí, se não deu, de fato, acho que é a hora de você ir para um ambiente no qual você possa deixar isso aflorar, né, com mais potência. Muito bom. Então, quer dizer, você precisa primeiro ter um processo de autoconhecimento muito forte, né? Depois você tem que ter intenção nas suas atitudes, né? E nos seus comportamentos e na forma como você quer ser percebido. Como que é esse passo a passo aí, normalmente, do processo, né, da pessoa que está tentando encontrar a marca pessoal dela e que quer fortalecer isso dentro do seu ambiente? Você falou tudo. Tudo. É autoconhecimento. Começa e depois você é de dentro primeiro, depois para fora, né? Então, tem muita gente que me procura, incrível, fala assim... Nossa, falam que eu tenho que achar meu diferencial, mas eu não tenho diferencial, eu sou super comum. E você vai ver uma pessoa incrível, incrível. Por quê? Porque não se conhece o suficiente ou não consegue compreender que aquilo que ela tem de fortaleza é um diferencial. O autoconhecimento começa na compreensão dos seus talentos, aquilo que você faz naturalmente. Só que aquilo que a gente tem de talento, que a gente nasceu sabendo fazer, a gente está tão acostumado, porque a gente... nasceu, não é habilidade aprendida, é o talento inato, que como você faz desde criança, você às vezes subestima e você acha que você não tem talento. Então... Interessante isso, né? Você precisa de alguém de fora para te dar esse feedback para você conseguir reconhecer dentro de você. Exatamente, e às vezes você reconhece, acontecem dois efeitos. O primeiro é esse, a gente subestima, e o segundo é muito engraçado. Você quer saber se você tem um talento?
Você observa situações e você se irrita quando alguém não consegue fazer alguma coisa. Pra você é muito natural. Exatamente. Você acha que aquilo é natural do ser humano geral. Olha, esse é um excelente ponto. Não é? Fica atento. Quando você se irrita, você tem habilidade interpessoal, você vê uma pessoa com dificuldade, você fala, nossa, mas não consegue nem se comunicar com o outro. Ou você tem pensamento sistêmico, estratégico, e aí você vê uma pessoa super executora, fala, gente, mas a pessoa não está conseguindo ver que tem um passo ali. Não, mas é porque ela tem talentos que você também não tem. Exato. Né? E o bacana é essa complementariedade, bacana não, a Exatamente. importância, né, de a gente viver em rede é isso, né? Exatamente. Aí depois você vai comparar isso com o ambiente que você está e aí você vai avaliar como é que você se diferencia. Então é mais ou menos essa jornada. E a última etapa da jornada que é a comunicação, a expressão. Às vezes a pessoa me pergunta que eu não sei o que eu vou escrever no LinkedIn. Eu falo, poxa, nem eu. Vamos primeiro entender, vamos passar por... o que você quer... O que você tem de diferenciar? Onde você quer chegar? Como é que você se diferencia no seu ambiente? A comunicação é, no final, quase que assim... A expressão. Exatamente. Ela é um caminho natural quando você percorre. Agora, quando você não sabe o que você quer falar, para quem, por quê, com que objetivo, onde você quer chegar, fica difícil mesmo, né? E os erros, Su? Quais são os principais desafios aí que você fala, putz, quando chega um cliente, eu preciso dizer para ele que tal coisa não pode se repetir, por exemplo? Olha, tem uns clássicos, né? Um a gente já falou, que eu acho que é confundir vida pessoal com vida íntima e confundir o conceito de humanização de marcas. Hoje a gente fala muito assim, as marcas são humanizadas, as pessoas querem saber quem são os executivos por trás das empresas, é tudo verdade. O que não significa que ele queira saber a sua vida íntima, né? O lado pessoal, às vezes é você compartilhar um hobby, às vezes é compartilhar uma experiência que você teve, mas não é ficar expondo sua vida familiar, né? Não é. Eu acho que isso é uma coisa clássica e não é que não funcione. A vida íntima, ela gera muita curiosidade, muito buchicho. Tanto que o BBB está aí para nos mostrar as celebridades e tudo isso. Mas num ambiente empresarial e corporativo, isso agrega pouco valor. Gera muita curiosidade, buchicho, fofoca, falação, buzz, mas não vai te trazer pouco valor como profissional, né? Porque isso não significa que você não possa compartilhar aspectos pessoais. Então, essa é uma. A outra é a metralhadora cega, né? Que é isso que eu dizia. Bom, como eu não sei onde eu quero chegar, nem quem sou eu, mas eu quero estar presente, eu saio falando. Sai falando. Aí um dia eu reposto o SXSW, outro dia eu comento no outro post, outro dia eu pego um artigo do não sei o que e vou colocando. Não é que não sejam coisas legais, mas qual é a narrativa que você está construindo, sabe? Quando eu olho você no tempo, eu tô falando o quê? Às vezes você não consegue espremer e dizer, aqui essa pessoa veio. Quando eu penso no nome dela, eu lembro de quê? Eu lembro de tanta coisa que eu não consigo aterrizar. E aí esse é um erro clássico. Muito bom. Um paralelo perfeito com as marcas, né? Essa é sua Tem que ter marca pessoal. identidade. Exato. E aí a gente vai encerrar aqui com um ping-pong, então um joguinho rápido, onde a gente faz algumas perguntinhas e você responde o que vem primeiro na tua cabeça. O que te faz acordar todos os dias? O despertador! Eu sou super dorminhoca e assim, eu não sou dessas pessoas que pulam da cama e falam bom dia mundo. Mas assim, quando eu acordo, o que me motiva muito é o meu trabalho. Parece clichêzão, né, gente? Mas é verdade. Eu adoro meu trabalho. A gente também. Tem que ter paixão, né? A gente também... As pessoas falam, para de trabalhar! Hoje é sábado! Exatamente! Por que você tá aí? Hoje é domingo, exatamente. Pô, porque eu adoro. E tem a questão da curiosidade. Nós também somos muito curiosas, né? Você já falou um pouquinho sobre a curiosidade. Qual que é a área de conhecimento agora que você quer explorar? O que mais que falta? Falta o mundo, né? A gente arranha a superfície do conhecimento, né? Eu acho que quanto mais a gente arranha, mais a curiosidade aumenta. O tema que tem me fascinado, ligado à questão da presença executiva que eu estava falando com vocês, é o tema dos soft skills mesmo. Tá todo mundo falando disso, é verdade. Agora sim, gente, vai ser empático. Fácil falar, né? Empatia, fácil falar. Vai ser empático. Tem que ir para a academia da empatia. De verdade. De verdade. Vai colaborar com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Porque aceitar é mais fácil. A gente se educa para aceitar, mas colaborar, trabalhar junto e co-criar valor num time diverso é uma coisa muito complexa.
e muito necessária, e muito atual, e muito contemporânea. Então esse é um tema que me intriga, me fascina e que eu acho que traz como consequência essa maior presença das pessoas, que está muito ligada a outra palavrinha, tadinha, muito abusada, mas muito real, que é a autenticidade. Você ouve e vai esquecendo, né, de como é complexo esse significado de autenticidade. Tudo, né? Essas buzzwords todos que a gente tem. Exatamente. Tive coragem quando? Pedi demissão porque eu estava exausta, sem ter noção do que eu ia fazer no dia seguinte. Su, quem que é uma referência em branding pessoal para você? Ai, gente, tem muita gente. Eu sei que é para ser ping-pong, é para ser curto, mas eu acho que tem... Luísa Trajano é uma pessoa que vem muito à minha mente. Aí, amamos. Pois é, né? É fácil falar da Luísa porque eu acho que ela tem essa coisa da autenticidade. Eu gosto muito de alguns executivos porque eu acho, ao mesmo tempo que eu adoro a Luísa, eu acho que é muito mais natural uma empreendedora, uma empresária que está muito ligada a uma marca. Mas quando você é uma executiva, um executivo que muda de empresa, é mais complexo o tema da marca pessoal. Então, a Daniela Caxiste, da PepsiCo, é uma pessoa que eu admiro demais pela trajetória e pela consistência da questão da causa da diversidade, que onde ela vai, ela leva essa questão. Tem o Thiago Alves, da Regos, também, que foi um executivo que provocou esse tema do personal branding quando ele ainda não era tão conhecido, até desafiando a própria organização e fazendo e acontecendo e acabou virando uma referência. Traz verdade nas atitudes dele também, né? Quer dizer, como ele leva o negócio adiante conectado com os valores, com o que ele realmente acredita. Né? Exatamente. Eu acho que as pessoas que conseguem fazer isso transcendem a marca Sheryl Sandberg, que traz tanto valor para o Facebook como a pessoa que ela é. E a Didi. Muito bom! Assim, por que eu gosto de falar isso? Essa gargalhada que você deu, que eu acho que é a sua assinatura. Às vezes, quando a gente fala de referência de marca pessoal, a gente pensa em pessoas muito famosas nacionalmente, né? Mas a autenticidade é um pouco isso. Verdade. Como é que a Didi consegue falar de inovação com uma baita profundidade e de repente solta uma baita gargalhada que é uma assinatura de marca? Então, acho que as marcas fortes, eu digo na minha assinatura até que eu trabalhei em grandes empresas, mas hoje eu ajudo grandes pessoas a fortalecerem as suas marcas, porque eu acho que cada um é um universo, e aí você vai achando qual é a sua assinatura, qual é o seu jeito de fazer. Então, tem um universo de marca em cada pessoa, eu acho isso fascinante. Apaixonante, transformador e acessível também para qualquer um, né? Quer Exatamente. dizer, você não precisa ser CEO para começar a pensar na sua marca pessoal, né? Exatamente. Muito bom. Pra gente fechar, dica de conteúdo, como que as pessoas podem procurar mais sobre branding pessoal, esses assuntos deliciosos que a gente falou aqui? Ai, tem muita coisa. Eu acho que qualquer tema ligado ao autoconhecimento é o primeiro passo para você poder se mostrar para o mundo. Mas, sem jabá, tá? Mas o meu LinkedIn tem coisa pra caramba. Suzana Arbeck de Araújo. Sigam. O nosso Instagram, muito voltado para a área de saúde, também tem. Eu sugiro muito o site do Gallup, onde tem um teste de talentos, que acho que é o ponto de partida disso que a gente falou. E é a partir do assessment, que é super barato, super acessível, e ele já te traz relatórios com uma coisa que eu gosto muito, que são os Actionable Insights, né? Insights ativáveis. Quer dizer, não é só eu me conhecer, mas nesse site ele te ajuda assim, o que eu faço com isso que eu aprendi sobre mim, né? Como é que eu aplico isso? No que eu vou me diferenciar? Como é que eu ativo esse talento quando eu estou em equipe? Então eu acho que é um lugar bacana para começar sobre esse tema, profundo, rico e que a gente usa inclusive no nosso processo. Que legal. E os pontos cegos de descoberta que vem? Acontece isso com frequência? Nossa, o tempo todo. O tempo todo a gente até usa uma ferramenta para explorar isso, que é o que o outro sabe sobre mim que eu não sei. Você só consegue saber isso no feedback, né? Tem uma frase de psicologia que diz: são necessários dois para conhecer um. Quer dizer, eu preciso que o outro me ajude a enxergar aquilo que eu não enxergo em mim. E até a confirmar. Quando eu faço um feedback, por exemplo, e alguém me diz algo que eu já sabia sobre mim, não é, eu já sabia. Não, é legal, confirma a sua percepção. Então, acho que tem os dois lados. Excelente. Delícia. Muito bom esse papo. Obrigada, Su.
Ai, muito bom. Obrigada, Su, Obrigada, foi demais. várias dicas. Obrigada a vocês, adorei estar aqui com vocês. Começar a colocar em prática já amanhã. É isso aí, Exato. é isso aí. Tá Muito pra bom. E aí esperamos que vocês acompanhem todas as próximas que vão vir aí.